Olá pessoal, meu nome é Joyce Cecílio, sou psicóloga e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o alcoolismo. O alcoolismo é a dependência do uso do álcool. A dependência é caracterizada pelo uso excessivo e recorrente de álcool, mesmo que esse uso ocasione diversos prejuízos para a vida da pessoa. O álcool é uma droga e, como todas as outras drogas, ele também impacta no funcionamento cerebral, ocasionando aí disfunções e alterações na consciência e no comportamento. Em nosso meio, praticamente todas as pessoas fazem uso de algum tipo de droga. Medicamentos, álcool e tabaco são drogas legalmente comercializadas. O aumento verificado nos últimos anos do consumo de drogas no mundo é realmente alarmante. E o álcool tem sido uma das maiores preocupações de saúde pública mundial, estando associados a diversos tipos de problemas como mortes no trânsito, desentendimentos familiares e afetivos, separação de casais, homicídio, espancamento de crianças e mulheres, prejuízos no trabalho, na escola, entre outras coisas das quais nós também vamos falar mais adiante. São numerosas as tentativas para compreender o alcoolismo. Alguns autores acreditam que suas causas estão associadas a um complexo conjunto de fatores biológicos, psicológicos e sociais, ou como nós costumamos falar, biopsicossociais. Na esfera biológica, nós temos os fatores hereditários, que é quando a pessoa possui caso de dependência de outras drogas ou álcool na família. Isso significa que ela tem uma predisposição genética e existe a probabilidade de que ela se torne uma dependente alcoólica ou de outras drogas através do uso abusivo. Isso não significa que ela vai se tornar uma dependente alcoólica. Significa apenas que ela tem uma probabilidade, uma tendência genética de desenvolver a dependência somente caso ela comece a fazer uso das drogas, ou, no caso, o álcool. Dentro de uma perspectiva social e cultural ou sociocultural, destacam-se ainda a pressão dos amigos, que é quando o adolescente ou o jovem começa a fazer uso, talvez ele até não queira fazer esse uso do álcool, mas por pressão dos amigos, por incentivo dos amigos, talvez por não saber dizer não ou não conseguir se posicionar, ele acaba fazendo o uso. Então, isso se destaca também. Outra coisa são as crenças e costumes no meio familiar. Então, por exemplo, a pessoa que cresce no meio familiar, onde os pais fazem uso alcoólico, acreditam que o álcool não faz mal para a saúde, sempre tem aquela cervejinha ou vinho em casa, né? Eles passam a mensagem para o indivíduo que a bebida alcoólica não tem nenhuma consequência ruim, né? E isso acaba influenciando aí a inserção desse indivíduo no mundo alcoólico. Na esfera psicológica, é possível localizar ainda um conjunto de fatores associados ao uso do álcool. Certos traços de personalidade aparecem vinculados ao alcoolista, como, por exemplo, regressão emocional, imaturidade, instabilidade, ansiedade, insegurança, pessoas tímidas e esquivas. O álcool acaba funcionando como um mecanismo de fuga do indivíduo devido ao seu sentimento de inadequação. Por exemplo, um jovem ou uma pessoa que é muito tímida tem um repertório de habilidades sociais não tão bom. Por exemplo, vai a uma festa e para tentar socializar, ele faz uso do álcool. Então, o álcool acaba ganhando uma função na vida da pessoa nesse momento em que ela se sente inadequada, ansiosa ou insegura. O Brasil é um dos principais produtores de bebidas alcoólicas do mundo, sendo tais mercadorias de primeira importância da economia nacional.
Segundo dados do Ministério da Agricultura, existem mais de 4.000 marcas de cachaças no Brasil. O estado de São Paulo é o primeiro produtor com 45% da produção nacional, seguindo de longe pelo Pernambuco com 12%, Ceará com 11% e Minas Gerais 8%. Praticamente toda a produção de álcool do Brasil é consumida no mercado interno, sendo a cachaça a segunda bebida alcoólica mais consumida no país, perdendo apenas para a cerveja, que é a bebida alcoólica mais consumida no Brasil há mais de 20 anos consecutivos. As bebidas alcoólicas são de uso comum na sociedade brasileira, e isso acaba contribuindo para que o álcool não seja visto como uma droga, como de fato é, o que torna um fator de risco, já que o uso pesado de bebidas alcoólicas é o caminho mais curto para a dependência. No Brasil, o álcool é responsável por 90% das internações por dependência química e está associado a mais da metade dos acidentes de trânsito, principal causa de mortes entre jovens de idades entre 16 e 20 anos. O álcool é seguramente a droga que mais causa danos à sociedade como um todo. Um amplo estudo realizado no Brasil fala sobre o consumo de drogas ilícitas e lícitas, ou seja, as legalizadas e as proibidas. Neste estudo, o uso do álcool aparece em primeiro lugar, sendo que 69% das pessoas relataram o uso do álcool durante toda a vida e 11% se tornaram dependentes alcoólicos. É um número muito alto de pessoas que já se tornaram dependentes do álcool. São muitos os prejuízos ocasionados pelo uso do álcool. Entre eles, está o agravamento de doenças já existentes, como é o caso da depressão. Se a pessoa já tiver depressão, o uso do álcool só vai agravar esses sintomas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a depressão é caracterizada por um período contínuo e prolongado de humor deprimido, perda de interesse e prazer por quase tudo. Nessa situação, são muito comuns sintomas como irritabilidade, baixa autoestima, baixa autoconfiança, visões sombrias e pessimistas do futuro, ideias de culpa e desvalia e de autoagressão, inclusive suicídio. Algumas pesquisas constatam que a depressão parece estar correndo cada vez mais cedo, já na adolescência, havendo maior ocorrência da doença nas meninas do que nos meninos. A taxa de depressão é baixa até os 9 anos, tendo um aumento dos 9 aos 19. E após aos 15 anos, são as meninas que são mais afetadas. Os problemas emocionais enfrentados pelos jovens são um dos fatores de maior uso do álcool. Uma pessoa que enfrenta diversos problemas e esteja passando por muitos conflitos em casa ou então em relação aos próprios sentimentos, às próprias emoções, pode fazer o uso do álcool para amenizar as sensações indesejadas ou então até mesmo as emoções com que ele não saiba lidar. O consumo de álcool tem efeito depressivo e pode agravar todos os problemas caso esse jovem ou essa pessoa já tenha o quadro depressivo em andamento. Quando a depressão ocorre junto com o alcoolismo, resulta em um quadro muito grave, aumentando o risco de suicídio. Anualmente, ocorrem de 30 a 35 mil suicídios devido ao não tratamento de casos de depressão. Entre as mortes causadas por acidentes fatais relacionados à depressão está o uso abusivo do álcool. O abuso de álcool e a depressão têm sido associados ao maior risco de comportamentos suicidas, tanto em jovens quanto em adultos. Quando a pessoa já tem depressão e faz abuso de álcool, o risco de suicídio é muito grande.
Existem já muitos estudos que comprovam isso, que o comportamento suicida, tanto em adolescentes quanto em adultos, aumenta quando eles fazem uso do álcool. Alcoolistas que não sofrem de depressão também têm risco de se matar, mas certamente aumenta se a doença está presente. Existe outro ponto a ser considerado também que é muito importante. Às vezes, o jovem ou a pessoa não sabe que tem depressão, faz uso de álcool e isso pode agravar ainda mais o quadro, acabando às vezes até em suicídio. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre alcoolismo. E eu vou pedir para que vocês fiquem mais um pouco, porque nós teremos agora o relato do Rodrigo, que é um jovem adulto. Ele vai falar para a gente um pouco sobre um ente querido, o qual fez uso de álcool e quais foram as consequências desse uso para a vida dele, ok? Então, um grande abraço e até os próximos vídeos. Meu nome é Rodrigo. O meu tio, por causa da bebida, ele perdeu a família, né, uma mulher e 4 filhos, e como ele não conseguia dar base, sustento para a família, né, acabou sendo abandonado por eles, né, e ver os filhos, né, mas eles já não moram mais juntos já há muito tempo. Meu tio também foi uma pessoa inteligente, bastante inteligente. Foi um potencial que ele poderia ter aproveitado melhor, mas não foi utilizado, também por causa da bebida. A bebida também para ele serviu como a porta para ele começar a utilizar outras drogas, né? Como no caso, além da maconha, né? A cocaína e o crack. Um dos grandes problemas do meu tio é que ele não vê isso como um problema, né? Ele geralmente sempre tem um argumento, fala isso como se fosse que isso não é um vício, mas um modo de vida, uma escolha de vida dele. E infelizmente ele também não quer ser internado, né? Chegando até ameaçar as pessoas que tenham dito para ele, por brincadeira ou não, que iria interná-lo, né? E assim, é triste ver o estado da pessoa, né? Uma pessoa que você gosta. Você percebeu o quanto um vício mudou de forma negativa o rumo da vida dele, né? Uma pessoa que tinha uma família, tinha tudo e simplesmente perdeu. E hoje ele não tem nada. Falando por mim, a gente só espera um dia que a gente vai receber alguma ligação no hospital falando que ele faleceu. Ou que ele esteja no estado grave. Porque a forma como ele vive, como ele se trata, né, como ele se cuida, eu não vejo outra alternativa às vezes, não vejo um outro destino. A não ser isso. É triste para a família como um todo. E eu sou sobrinho, né? Fico imaginando como os irmãos e o filho dele, e os filhos dele se sentem com isso, né?